Olá, seja bem-vindo ao Molina Podcast. Hoje eu tenho a honra, o prazer de receber aqui Fabiano Leite, palestrante, mentor, escritor. Nós temos o prazer, a honra de recebê-lo aqui hoje no nosso podcast. Fabiano, seja bem-vindo, um prazer te receber aqui. Obrigado, Molina. Gratidão por estar nesse podcast tão relevante. Vai ser uma honra poder servir esse público que vai ouvir uma palavra de direção aí. E com certeza muita coisa boa nós vamos colocar nessa mesa. Com certeza você não vai se arrepender de estar conosco. Fabiano, fala um pouco do seu know-how, um pouco de como surgiu esse Fabiano, escritor, palestrante, mentor. Conta para nós um pouco desse grande homem. Legal, bacana. Fabiano Leite está há 18 anos desenvolvendo essa área de treinar pessoas. Amar aquilo que Deus ama, Molina. O que Deus ama? Pessoas. E para cuidar de um ser humano, precisa entender do ser humano. E nesse tempo de 18 anos eu estou me preparando e vou continuar trabalhando a área emocional, liderança, network, é uma coisa que nós falamos muito, né? Principalmente na área de empreendedorismo, falamos muito sobre network. E o Fabiano Leite está aí, nessas três áreas, sendo bem intencional. Área emocional, afinal de contas, o ser humano tem 27 emoções, meu amigo. 27 emoções? Você tem noção disso? É muita emoção. Inclusive tem um filme, né? Um desenho chamado Divertidamente. Sim. E fala sobre algumas emoções. E se não me falha a memória, tem 8 emoções lá. Agora imagine 27. Meu Deus. Então trabalhar as emoções. Se a pessoa estiver bem, de dentro para fora, ela começa a ter bons resultados. Então esse é o foco do Fabiano, trabalhar as emoções, desenvolver a área de liderança e gestão de pessoas, porque o ser humano gosta muito de trabalhar com misticismo. Mas o que vale a pena é trabalhar com pessoas. As pessoas querem o sobrenatural, entender aquilo que muitas vezes nós não vemos. Mas pessoas que estão dia a dia aqui, a maioria não sabe lidar. Então, o foco do Fabiano Leite é trabalhar a área emocional, liderança e gestão de pessoas. Trabalhando com pessoas. Exatamente. Porque tudo que a gente vai trabalhar, onde a gente vai estar inserido, é com pessoas que você vai trabalhar. Porque o relacionamento é pessoas, filho é pessoa, ministério é com pessoas. Então, se você não entender disso, não for bem resolvido, não cresce, não prospera. Não cresce. E hoje nós vamos falar de algo muito interessante. Nós vamos falar sobre o poder de um protetor. Poder de um protetor. Sobre o Salmo 121. Eu queria que você me falasse, primeiramente, nós vamos falar sobre um salmo, mas quem escreveu esse salmo? Quem foi o escritor do Salmo 121? Legal, bacana. Salmo 121, quem escreveu nada mais, nada menos que o rei Davi. Rei Davi. Perfeito. Rei Davi. Existem 150 salmos. Isso. Davi escreveu 73. Praticamente a metade. Deixa eu falar só um pouquinho sobre quem é Davi, para quem ainda não conhece. Mas eu acredito que a maioria vai se apaixonar pela história dele e vai buscar entender um pouco melhor a história desse personagem através das escrituras. Não, fale mais sobre Davi, porque Davi, o que a maioria das pessoas aprende de Davi? Que era um pastor de ovelhas e matou um gigante e virou rei. Mas tem mais sobre isso? Sim, tem muita coisa. Vamos lá, então. Vai lá, Vamos dar um nós. spoiler sobre Davi. Esse camarada, ele passou por 3 fases na vida dele. A fase da rejeição, da preparação para chegar na exaltação. 3 fases. De 0, seu tempo de existência, né, o seu nascimento de 0 até 17 anos, tempo de rejeição. E essa fase, Molina, é uma fase difícil. A fase da rejeição, desde a infância até na fase adulta. Quando nós, eu coloco esse pronome porque serve para mim também, quando nós somos rejeitados em um ambiente. E aconteceu com Davi. Vamos analisar um texto.
Se estudar o capítulo 16 de 1 Samuel, o pai dele reuniu todos os filhos, menos um, Davi. Verdade. Davi ficou cuidando das ovelhas. Ele não era filho? Por que ele não trouxe no momento que o profeta Samuel pediu? Cadê os seus filhos? Tragam, porque um deles será o rei. Por que não trouxe Davi? Ah, porque ele estava cuidando de ovelha. Não, tem algo muito maior do que isso. Sentimento de rejeição é complicado. E quando nós temos esse sentimento, sai um P. P. Um P. P de De quê? proteção. Proteção. Exatamente. Nós vamos trabalhar hoje o Salmo 121, falando sobre o poder da proteção. Essa palavra. Mas antes de chegar lá, vamos entender um pouquinho a história desse camarada. Ele passou pela fase da rejeição. E faz parte do processo. Após, ele vai chegando numa nova fase, que é a fase da preparação. Ou outro P. E essa fase também ela é desafiadora, mas é necessária. Para um ser humano evoluir e crescer em qualquer área da vida, ele tem que passar pelo casulo. Antes de ser a borboleta, dentro do casulo, você passa pelo aperto, está sozinho, está no escuro, ninguém te vê. Todo mundo quer ser a borboleta, mas ninguém quer Passar pelo casulo. passar pelo casulo. É a fase da preparação. Essa fase de Davi foi na idade de 17 anos até os 30. Preparação: matou urso, matou leão, tirou a vida de Golias, o inimigo dos filisteus, desculpa, o inimigo de Israel. Foi a fase da preparação. Após isso, 30 anos até 70 anos. A fase da exaltação. Então vamos recapitular? Sim. De 0 a 17, fase da rejeição. Rejeição. 17 aos 30, Preparação. preparação. E dos 30 aos 70, fase da exaltação. Existe um texto na Bíblia que está em Atos, capítulo 13, versículo 36. Me permite ler? Sim, sim. Posso? Tem um texto, eu vou abrir para vocês aqui. Atos 13, 36. Que me chama muito, muito atenção na vida de Davi. Vamos lá. Capítulo 13 e o versículo 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Até aqui nessa vírgula, o lado A do texto. Vou ler novamente. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Olha outro P que aparece aqui. Sim. P de propósito. Gente, está aparecendo muito peso aqui. Né? P de proteção. P de propósito. De preparação. P de preparação. Interessante, ó. Deus já está falando no ambiente. Esse momento aqui, quando ele adormeceu no Senhor, ele tinha 70 anos. Ele morreu com 70 anos. Exatamente, com 70 anos. Mas existe um código muito poderoso nesse texto. Davi foi o que ele foi por causa desse texto. Ele serviu uma geração. Ele serviu pessoas. O código do reino de Deus é servir pessoas. Deus honrou ele, falhou na caminhada. Teve muitas limitações. Afinal, quem não erra? É um ser humano. Ah, Fabiano, mas tem um sentimento muito forte dentro de mim, um sentimento de condenação por um erro que eu cometi. Então eu vou deixar uma base bíblica aqui e uma fala minha. A base bíblica é Romanos, capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Palavra, Bíblia. Agora uma frase minha. Um erro não define você. Verdade. Um erro não define você. Peça perdão. Recomeça a sua vida. Bola.
e use como exemplo essa dor para ajudar pessoas. Voltando aqui, Davi morreu com 70 anos após servir uma geração. Então, vamos analisar algumas coisas de Davi em vida. Vou recapitular. A vida do ser humano é feita de 3 fases: rejeição, preparação e sim a exaltação. Mas a exaltação só vai chegar se passar pela preparação e sentir a dor da rejeição. Então você que está me assistindo agora e passou alguma situação adversa, ou está passando uma crise existencial e não consegue entender a sua vida, o P de propósito, ou está culpando o seu passado, ó, mais um P, passado. Está culpando o seu passado por algo que aconteceu. Tem 2 situações aqui: você olhar para a dor e ficar lambendo a sua dor. Ninguém me entende, ninguém me ama, aos céus, ó vida. Não estou aqui julgando a situação que aconteceu contigo, mas você olhar de uma outra maneira a sua dor. Ou permanece no vitimismo e a sua vida, infelizmente, não vai para frente. Não vai evoluir, não vai crescer, não vai mudar. Ou use essa dor como uma solução. Use essa dor. Entenda que Deus permitiu, porque tudo acontece com o mandato ou a permissão de Deus, permitiu, e você pode usar essa dor. Olha que interessante. Usar essa dor como um diploma. Como assim? Você vai ter experiência de algo que muitos não têm. E você pode ajudar pessoas através dessa experiência negativa. E usar como solução para muita gente que vai estar na tua frente. Que Deus vai colocar na sua frente. E quando você se torna uma solução para alguém, essas pessoas começam a te honrar. Porque você resolveu um problema. A primeira frase que eu quero deixar aqui. Ou você resolve o problema, ou você se torna um problema. Vai depender como que você reage às suas dores. Então a fase da exaltação pode acontecer. Dependendo da fase da preparação da rejeição. Davi, vamos lá. Você sabia, Molina? E quem escreveu a frase "Eu te amo" foi Davi? Não sabia. Salmo 18, versículo 1. Davi vai dizer assim: Ó Senhor, eu te amo e te louvarei para todo sempre. A frase que talvez você não fala mais para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. A frase "Eu te amo". Antes não tem isso na Bíblia? Alguém falando isso para Deus? Mas a criação foi dele. Foi dele. Eu te amo foi dele. Rapaz, é isso. Ó Senhor, eu te amo. Ó Senhor, eu te amo. Que lindo. O primeiro homem que chamou Deus de Pai. Não pode. Pode. Primeiro homem que chamou Deus de Pai. Vamos lá, posso ler o texto aqui? Lê para nós, hein? Vamos lá então. Vamos voltar aqui o Salmo 89. Eu vou trabalhar o Salmo 121, mas eu estou aqui dando só spoiler. prova. Só um spoiler aqui desse camarada. Quem foi esse camarada? Salmo 89, versículo 26. Ele me dirá: Tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Ele sempre viu Deus como um eterno todo-poderoso, mas ele trouxe Deus para um relacionamento mais íntimo como Pai. Ele foi, vamos dizer, o primeiro corajoso, que chamou Deus de Pai, e depois os demais pegaram carona. Isso é forte. E esse homem, não é todo, está na história mesmo. Então vamos lá, vamos continuar. Vamos pegar no Novo Testamento? Fala. Novo Testamento. Falei do Antigo, do Novo. O que fala sobre Davi? Lucas 2,4. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 4, diz que tem uma cidade com o nome de Davi. Vamos entender melhor isso. O poder que existe nesse texto. Estou aqui em Cascavel, no seu podcast. O nome da cidade é Cascavel. Nessa madrugada, Deus fala contigo e diz assim: meu filho Molina, eu vou mudar o nome da cidade. Não será mais Cascavel, e sim a cidade do meu filho Molina.
a cidade do molino. Já imaginou? O texto está dizendo no capítulo 2, versículo 4 de Lucas, a cidade de Davi. Mas por quê? Quando passasse as demais gerações, até hoje, que chegou até hoje, vai passar por essa cidade e vai lembrar que existe um Deus poderoso e um homem que serviu a esse Deus. Por isso que ele deixou a cidade de Davi, para lembrar de Deus e do homem que serve esse Deus. Registrou para todo sempre. Até hoje essa cidade chama cidade de Davi. Agora tem um outro tópico interessante aqui. Mateus capítulo 1, versículo 1. Sabe quem que está no sobrenome do Messias, do Filho de Deus? O nome de José, de Maria. Está lá, Mateus 1:1 diz: Filho de Davi. Jesus. Filho de Davi. Rapaz, quem que é esse camarada, irmão? Quem que é esse homem? Lembrando que ele foi um pecador, adulterou, mentiu, assassinou, e mesmo assim, esse camarada está no Antigo Testamento e no Novo. E uma observação, já se passaram, vamos dizer, quase 3.000 anos. Se você for hoje aonde ele está sepultado, faz uma fila indiana de todos os povos para aprender com um homem que já morreu há quase 3.000 anos. E tem gente que morre hoje, amanhã já não será mais lembrado. Não lembra de mais dele. Não deixou nada, não fez um legado. Exatamente. Então, esse Davi que eu estou apresentando para vocês, e conheça melhor a história dele no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, e principalmente o livro de Salmos, que ele narra ali 73 salmos, e um dos mais impactantes é o Salmo 23, que eu quero narrar aqui, se você me permitir, que é um salmo muito profundo, que fala sobre ânimo, sobre fé, que é o famoso Salmo 23. E diz: O Senhor é meu pastor, e nada me falta. O Senhor me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da sua justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está contigo. E a tua vara e teu cajado me consola, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Forte. Lindo, lindo. E uma observação, mulher. Quando ele escreveu esse salmo, ele não estava tomando um café saboroso como esse. Ele não estava comendo uma picanha, se existisse naquela época. Ele estava num momento desafiador na vida dele. Todos os salmos que ele escreveu foi num momento difícil. Não estava numa festa, não estava num momento bom da vida dele. Ele estava fugindo de inimigos. E ele escreveu um salmo declarando que o Senhor é meu pastor e nada, no presente, nada me falta. Então, esse é um spoiler desse camarada chamado Davi. Tantas coisas bonitas dessa aí. Tem-se uma ideia de quantas vezes está escrito o nome dele na Bíblia? O nome de Davi? Sim, podemos falar aqui. Deixa eu só deixar no Salmo 121 novamente, que é o foco aqui do podcast. O nome de Davi aparece 1.102 vezes. 1.102 vezes. E também tem historiadores que dizem que é 1.105 vezes. Então, está ali, entre 1.102 a 105 vezes aparece o nome de Davi. É o nome mais chamado na Bíblia. Não dá para aprender muita coisa com esse homem, então? Vamos aprender então com o Salmo 121, que é o foco? Então vamos lá. O que o Salmo 121 quer dizer para mim, para as pessoas, para o público? O que esse salmo traz para nós, Fabiano? Conta para nós. Já aprendemos que o Salmo 121 é desse grande líder, personagem que nos ensina todos os dias, com seus erros, com as suas limitações e também com os resultados que ele deixou para a nação de Israel e para nós. O Salmo 121, ele escreveu num momento desafiador também, num momento de luto. O seu melhor amigo faleceu.
Quem era o seu melhor amigo? Samuel, O profeta. o profeta. O rei Saul respeitava muito Samuel. Vamos dizer que o rei Saul, ele economizava, como que eu posso colocar aqui? Ataques contra Davi por causa do respeito que ele tinha com Samuel, o profeta Samuel. Mas aí, meu amigo, Samuel morreu. O rei Saul já tinha inveja de Davi. O que segurava um pouquinho o rei Saul era o Dava profeta equilíbrio. Samuel, que dava equilíbrio. O camarada morreu. Aí a casa de Davi caiu. E aí, o que fazer? Davi vai escrever esse salmo. E eu quero narrar todo esse salmo para a gente poder esmiuçar um pouquinho aqui e pegar, melhor dizendo, uma palavra que vai se repetir 7 vezes nesse texto. Eu vou falar aqui na Bíblia NVI, se alguém quiser me acompanhar, a Bíblia NVI, a tradução. Eu vou narrar todo o salmo e vamos trabalhar aqui, versículo por versículo. Vamos lá. Diz assim, Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem meu socorro? Em outras palavras, de onde vem meu socorro? Será que vem do profeta Samuel, que me protegia do rei Saul? Mas aí ele responde, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele deu a honra e a glória e toda a proteção a Deus. para Deus. Maravilha. Versículo 3. Aqui começa um conteúdo que vai citar essa palavra, que é o tema de hoje. Qual que é o tema? O poder de um protetor. Olha só, gente. O poder de um protetor. Vamos lá. Versículo 3. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor, ó, aparece pela primeira vez. Vamos lá, conte comigo, Molina. Ó, ele não permitirá que você tropece. O seu protetor o manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Versículo 5. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. 4. Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. Versículo 7. O Senhor o protegerá de todo mal. Vírgula. Protegerá a sua vida. E para finalizar o versículo 8. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Quantas vezes aparece a palavra proteger? 7 vezes. Então Deus leva muito a sério essa palavra. Colocou, enfatizou, registrou. Exatamente. Vamos entender agora um pouquinho, trabalhando a área emocional desse texto? Sim. Me permite? Sim. Todo ser humano, quando ele nasce, começa um ciclo de vida, principalmente na fase de 2, 3 anos, até uma média de 13 a 15 anos, ele está numa fase de crise existencial. Correto. E o ser humano, principalmente nessa idade, mas pode pegar a fase adulta ou longevidade, 80% das pessoas no mundo não sabe responder essa frase. Quem é você? Se eu perguntar para algumas pessoas quem é você, a pessoa vai dizer assim, eu sou engenheiro. Não, não. Estou perguntando quem é você, eu não estou perguntando o que você faz. A pessoa vai dizer, eu sou professor, eu sou advogado, eu sou médico. Não, 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 camarada. Eu estou perguntando quem é você. Então, o que acontece? Vamos dar um exemplo. Pergunte assim para mim. Agora você, Molina. Fabiano, o que você faz? Fabiano, o que você faz? Eu estou como escritor. Eu tenho
5 livros escritos. Aliás, posso dar um gancho aqui? Falar um pouquinho rapidamente, ó. Esse aqui é um livro que eu tenho chamado Recomeçar. Esse livro vendeu muito no tempo da pandemia. Falava recomeçar na área emocional, família, empreendedorismo. Então, vendeu muito esse material. É o meu xodozinho, o livro Recomeçar. E o meu último livro, que é O Poder da Prudência. Eu falo sobre ser prudente e tirar as distrações que governam o nosso dia a dia. Eu falo de 4 distrações, porque o antônimo dessa palavra, prudência, é distração. Eu estava no Parque Barigui, estava fazendo a minha caminhada, minha corridinha, levantei o celular, veio uma mão e tchum, roubou meu celular. Eu estava distraído. E a falta de prudência levou meu celular. E existem 2 textos bíblicos sobre a prudência que me chamam a atenção, que é Provérbios capítulo 8, versículo 12, que diz: Eu, a sabedoria, habito com a prudência. Junto. Então, para ser sábio, primeiramente tem que ser prudente. Tem um outro texto que diz, Provérbios 22, 3, que a prudência evita o mal. Eu não fui prudente, então o mal me pegou naquele momento. Interessante, Não né? foi culpa de nada. Culpa do azar. Não. Foi falta de... Fabiano, prudência. E eu falo aqui sobre 4 distrações universal que muitas vezes está matando o camarada em câmera lenta dia após dia. Então, livraço que trabalha área emocional e liderança. Voltando aqui o nosso assunto, né? Trabalhando o nosso assunto, perceba o seguinte: a pessoa, nessa fase, né, nessa idade de 13 a 15 anos, ela tem crises existenciais. E muitas vezes não sabe responder essa frase que eu acabei de dizer. Você perguntou para mim, Fabiano, você faz o quê? Eu estou como escritor. Eu estou como mentor, ó, estar, porque é passageiro. Eu estou como palestrante. Agora me faça uma outra pergunta. Quem é você? Pergunte. Quem é você, Fabiano? Eu, Fabiano Leite, sou filho de Deus. Eu, Fabiano Leite, sou perseverante, confiante, sou amado, sou mais do que vencedor. Perceba que o eu sou, estou falando das minhas virtudes. E não estou falando do meu ofício. E 80% das pessoas no mundo, quando faz essa pergunta, quem é você? Vai direto para o ofício. Ah, eu sou engenheiro, professor, médico, etc. Não. Eu estou perguntando, fulano, quem é você? Quais são as suas virtudes? E pasme, Molina, 80%, repetindo pela terceira vez, não sabe responder essa frase. 80% das pessoas das no pessoas mundo. não sabem responder isso. Porque elas focam no ofício. Elas não conseguem ver uma virtude nela. Dentro dela, ela, si. Exatamente. Em Curitiba eu tenho um consultório que eu atendo nessa área de mentoria individual. E eu fiz uma pergunta para uma pessoa que trabalha na educação física. Um cara elegante. Um cara que fala bem. Eu perguntei, quem é você? Você consegue ver uma virtude em você? Não. É assustador. Assustador. Super, mega assustador. E essa crise de identidade nos jovens, uma fase adulta ou na longevidade, está vinculada com a falta de proteção. Porque muitas vezes na infância, mesmo que muitos aqui possam dizer, mas de novo vai falar na infância, sim, tem que falar. É tudo, é a É tua tudo. base, é a tua a estrutura. base, a estrutura. É o início da tua formação, aquilo ali vai Exatamente. formar o que você é hoje. Exatamente. Tem que voltar lá, Sim. por mais que doa. Tem que resolver aquela criança que está lá dentro. Existe uma criança mal resolvida muitas vezes. Existe uma criança dentro de nós mal resolvida. Exatamente. E tem que trabalhar por quê? Mas como que surge isso? Como acontece? Principalmente na infância, ou os pais que criaram, ou as avós. Alguém, naquele ambiente, começou a validar aquela criança. Alguns exemplos. Palavras que eu ouço muito. Palavras de validação. Porque palavras, gente, é muito forte. Palavras é uma energia, tanto para o bem como para o mal.
Quando você valida algumas frases que eu ouço muito, uma criança, um adolescente, fase adulta, etc. Você é burro. Você não faz nada direito. Você não presta. Você é um endemoniado. Você é isso, aquilo. O que vai acontecer? Principalmente uma criança que não tem uma proteção, não tem uma defesa ali. Ela vai chorar, daqui a pouco vai voltar a brincar. Mas aquela frase entrou no subconsciente da criança. O cérebro do ser humano é dividido em duas partes. Lado esquerdo, parte intelectual. Lado direito, parte emocional. E quando aquela palavra de validação, com aquela imagem, vamos dizer que a mãe com cara de raiva, pegou com muita força no braço da criança. Disciplina, sim, mas espancar, não. E pegou com muita raiva a imagem, o toque, e começa a declarar: você é burro, você é incompetente, você não faz nada direito. A criança vai chorar, o adolescente até vai chorar, mas depois vai brincar. Mas entrou aquela frase. Como, lembra naquela época da máquina fotográfica? Você tira uma foto e vai registrar. Sim. Vai registrar uma foto aqui, no subconsciente. E aquela imagem vai governar toda a estrutura daquela criança para a vida se não sair. Vai governar. E essa pessoa, ela vai começar sempre algo e não vai chegar ao término. Começa algo e não termina. Lê um livro. Lê um livro, não termina, entra numa empresa, o primeiro mês não gostei ou não vou aprender, porque não se sente capaz, quando declarou, você é burro, não vai se sentir capaz. Essa imagem sempre vai gritar no subconsciente. E o que vai gerar? Essa imagem vai gerar um sentimento negativo e esse sentimento vai gerar uma ação negativa e um resultado negativo. Por isso que tem que trabalhar na mente, e agora voltando para a Bíblia, antes de continuar o Salmo 121, a própria Bíblia ensina que tanto Deus e como o inimigo de Deus trabalha na mente. Posso citar os dois textos? Pode. O inimigo também trabalha na mente. Trabalho. Manda. Fala. Capítulo 12, versículo 1 e 2 de Romanos. O texto vai dizer que para você receber algo bom de Deus, que é boa, perfeita e agradável, você tem que mudar a sua mente. Mas a Bíblia também diz que o inimigo trabalha na mente. Está lá em 2 Coríntios 4,4, que diz assim: o Deus desse século, com D minúsculo. Está lá, D minúsculo. Toda vez que a Bíblia relata Deus com D minúsculo, está se referindo ao inimigo. Não é um erro de português? Não, jamais. Deus com D minúsculo na Bíblia está se referindo ao inimigo de Deus. Que eu não quero dar nome para ele, porque ele não vale merece. A pena, não merece. Diz assim: o Deus desse século cegou o entendimento. Entendimento, sinônimo é cérebro. O Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para não resplandecer a luz de Cristo. Então, tanto Deus como o inimigo trabalham na mente. Aí eu te faço uma pergunta: o que governa a sua mente? Aquilo que governa a tua mente vai governar o teu futuro. Se for Deus, se prepare para receber muita coisa boa. Mas se for o lado ruim, tem que tirar. Tem que mandar embora. Então perceba que a crença de identidade que fica na mente, por causa de palavras, de falta de paternidade, olha o outro P aí, ó. Paternidade. Essa falta de paternidade com pessoas ali que validam de uma forma negativa vai tirar a proteção. E por que jovens, homens e mulheres, buscam socorro no álcool, na prostituição, nas drogas? Tenta preencher algo para tentar trazer um P de proteção. E eu quero te dar um exemplo do Fabiano, se me permitir aqui. Fabiano, com 15 anos, de 14 a 15 anos, já era quase um alcoólatra. Por quê, Fabiano? Porque eu não tive um P de paternidade. O meu pai era alcoólatra. O meu pai chegava em casa à meia-noite quebrando tudo, Molina. Trazia uma galera de bêbados e ficava tocando música até 6 da manhã. E ai de nós se falar alguma coisa. Apanhava. E eu ficava observando aquilo. O meu pai estava com o corpo presente. Mas só com o corpo.
Mas ele não me dava o P de proteção, sentia amor. Aí talvez alguém está dizendo assim, isso aconteceu comigo também, e é por isso que eu sou desse jeito, eu julgo meu pai e minha mãe. Então vamos lá, deixa eu colocar uma vírgula na minha frase. Não julga teu pai e tua mãe. Eles não me deram amor, por isso que eu sou assim. Não julga teu pai e sua mãe. Porque o teu pai e a tua mãe só ofereceu aquilo que eles receberam dos seus avós. Então não culpe, porque um dia o teu pai e a tua mãe foi uma criança também. Não culpe eles. Ame eles do jeito que eles são. E você se torne diferente para cuidar deles ainda. Foi isso que aconteceu comigo. Odiei meu pai por um tempo. No ano de 2005, eu tive uma experiência muito forte com Deus. Comecei a validar minha mente, não no vitimismo, mas uma mente de campeão. Voltando um pouquinho, o Fabiano, quase um alcoólatra, o Fabiano entrou para várias fases do mundo, em vários segmentos, tentando buscar um socorro, um P de proteção que não preencheu. Não tem, não acho. O outro P, preencheu. Rapaz, mas que está sendo muito peso aqui. É paternidade, preencheu, proteção, propósito. Não preencheu. Quando eu tive uma experiência com Deus em 2005, no mês de setembro, eu entendi muita coisa. E aí eu decidi, olha o poder da decisão, eu decidi mudar a geração da família Leite. Em 3 áreas que era uma maldição. E uma delas era a ignorância intelectual. Falei, eu vou ser o primeiro escritor da minha família, eu vou estudar muito. Não tinha ninguém assim? Não tinha. E comecei a trabalhar isso. Numa decisão assertiva, Deus começou a respaldar. O que é respaldar? Aprovar. Aceitar, aprovar. Exatamente. Validar, te dar oportunidade. Exatamente. Quando eu parei de ser vítima, amar meus pais do jeito que eles eram. Aliás, o meu pai mudou, meu pai foi transformado por uma experiência com Deus, mudou totalmente. Mas quando eu decidi amar eles do jeito que eles eram. E eu mudei isso com uma decisão assertiva e Deus respaldou. E hoje eu estou aqui há 18 anos fazendo isso, treinando pessoas e mostrando que é possível sair dessa dor e entrar na solução e fazer diferente com a próxima geração. Então, abrindo parênteses aqui para fechar. A crença de identidade, quando está numa pessoa, gera a rejeição, a humilhação, o abandono e a traição. 4 dores. Por causa desse P de proteção que todo ser humano precisa. Por causa de uma proteção, gera essas 4 dores. A falta de proteção, quando você não se sente seguro, como filho, como esposa, como marido, vai causar tudo isso. Vai causar tudo isso. Fabiano, uma pergunta. Como, vamos supor, essa pessoa que ela recebeu essa palavra várias e várias vezes na vida dela, burro, ignorante, não vai saber fazer nada, como que ela quebra essa validação, essa foto, esse registro na cabeça dela? Bacana, exatamente. Vamos aí trabalhar esse assunto. Pela ciência, vou falar pela ciência e vou falar pela Bíblia. Pela ciência tem um nome que é ressignificar. Trazer uma nova imagem, apagar essa imagem que está ali há muito tempo e ressignificar colocando uma nova. Trabalhar técnicas pela ciência, né? Trabalhar técnicas para desenvolver isso daí. Ajuda muito. Ajuda muito. Eu faço isso lá em Curitiba, quando eu faço a mentoria individual. E eu busco, pela forma científica, mostrar para a pessoa que está ali que é possível ele sair identificando. Eu preciso mostrar, eu tenho que identificar, porque tudo aquilo que você identifica, você muda. Eu quero mostrar uma realidade para aquela pessoa, naquela situação. Vamos voltar novamente. Mas o meu pai, eu sou assim por causa do meu pai. Espera aí, eu mostro para a pessoa, é o seguinte, você parou para pensar que teu pai só te ofereceu isso porque um dia ele foi uma criança? Deu entendimento. Opa, entendeu. Ele entendeu. E no entendimento há cura. No entendimento há solução. Por isso que um bate-papo como esse, e você que está me assistindo, com certeza está te dando vários aí downloads.
Porque você está tendo entendimento. E quando você tem, você muda. Então eu mostro uma realidade para a pessoa ter entendimento. Aí eu vou para a Bíblia. Aí eu vou validar a pessoa na Bíblia. Por quê? A pessoa foi validada por um ser humano, dizendo você é burro, você é incompetente, você não faz nada direito. Aí eu mostro para a pessoa dizendo o seguinte: você sabia que Deus também te validou? E eu trabalho técnicas debaixo desses textos bíblicos que eu vou oferecer aqui para novamente voltar no Salmo 121. Eu começo a declarar alguns textos e validar e dar ali dinâmicas na semana até meses debaixo desses textos. E ela consegue trocando, Consegue. Aí vai ressignificar as cenas. Por quê? substituindo. Exatamente. Vai tendo sentimentos novos. Então, alguns textos da Bíblia que fala sobre validação. O que Deus pensa sobre você. Porque muitas pessoas te validaram dizendo, viu, você nunca vai ser um palestrante, você nunca vai ser um pregador, você nunca vai ser um doutor. Não vai Te validou. casar. Não vai casar, não vai ser um Zé Ruela. Está te validando. E se você aceitar, vai te governar. Não tem, quando é criança não tem nem opção de aceitar ou não, né? Exatamente. Não, mas não é nem a questão da infância. Adolescentes, até na fase adulta. Um marido, uma esposa. Exatamente. Ó, aconteceu isso esses dias atrás no consultório. Eu fui atender uma pessoa e essa pessoa disse que alguém estava falando mal de mim, do meu trabalho. Rapaz, eu deixei aquilo lá entrar no meu coração. E aquilo lá tirou meu dia, tirou a minha paz. Tirou a tranquilidade. Tirou a minha paz. E aí eu falei, peraí. Não, tá errado. Essa pessoa nem me conhece. Essa pessoa está com sentimento de inveja. Por que eu vou deixar esse sentimento tóxico me governar? Aí o que eu fiz? Dobrei meu joelho lá no escritório e comecei a liberar um texto bíblico. O texto que diz lá em Romano. O texto ele é muito interessante, que ele diz assim: vença o mal fazendo o bem. E eu comecei a orar pelo rapaz. E aquele sentimento saiu. Então, mesmo na fase adulta, se você não cuidar, alguém pode te validar de uma forma negativa. Você tem que ficar esperto. E aí vai entrar aquele texto citado antes. Deus desse século vai cegar. Exatamente. Sua Estava mente. tentando cegar meu entendimento, estava gerando um sentimento ruim, parou uma ação minha positiva do dia e não ia ter resultado. Depois de grande, depois de velho. Exatamente. Mas depois que eu mandei embora, voltou tudo normal no ambiente. Interessante, né? Isso é totalmente interessante. Isso acontece conosco todos os dias. Exato. Sempre vai vir alguém, e sempre às vezes, ou na maioria das vezes, é os mais próximos, que vai te falar uma palavra, vai te dar uma negatividade, uma rejeição, e você consegue quebrar isso, não criar essa raiva, esse rancor, essa mágoa. Exatamente. Vamos pegar alguns textos que eu trabalho muito para ressignificar uma pessoa. Pela ciência, então vamos recapitular. De uma forma científica, debaixo também de uma pós que eu tenho em neuroeducação. Eu busco fazer a pessoa identificar, porque quando a pessoa está com uma escama nos olhos, não consegue enxergar nada. Não vai enxergar. E quando você está na escuridão, mais fácil é culpar. Mais fácil é apontar o dedo, dizer, o culpado é ele, o culpado é ela. Então, quando você identifica, você muda. Então, eu busco trazer entendimento para a pessoa e depois eu levo ela para o livro bíblico, né? Que é a palavra de Deus, para validar ela, para mostrar o que o Deus de Davi, quer fazer na vida daquela pessoa. O Deus de Davi quer trazer o P de proteção, que foi os 7 P's aqui que a gente pegou, né? Protetor, protetor, protetor. Mas eu uso outras bases da Bíblia. Algumas delas aqui eu vou narrar. Jeremias 1,5. O texto diz assim: antes de você nascer, Deus já te conhecia. Peraí. Forte. Antes de nascer, antes do cara nascer. Antes de estar no ventre da mãe, Deus já me conhecia. Como assim? Existem mais de 60 atributos divinos. O que são atributos? São poderes que Deus tem. 2 grupos, vamos dividir. Tem os atributos comunicáveis de Deus e os atributos incomunicáveis. Atributos comunicáveis é aquele que Deus pode transferir. No caso, vamos dar um exemplo. A Bíblia diz que Deus é amor. Sim. Então ele transfere esse amor para mim, eu consigo transferir para você e segue. A Bíblia diz que Deus é verdadeiro.
Deus não consegue mentir. Deus é verdadeiro. Ele transfere para mim, eu posso ser verdadeiro com você e etc. Deus é fiel, eu posso passar essa fidelidade para você e etc. Deus é justo, eu posso ser justo com você. São atributos comunicáveis. Mas tem outros atributos de Deus que é incomunicáveis. Esses, nenhum ser humano pode ter. Ninguém pode. Anjos não pode ter e etc. Só de Deus. Só Deus. Alguns atributos. Onipotência, Deus tem todo o poder. Onipresença, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é onisciente, vê tudo em todas as fases, passado, presente e futuro, no mesmo tempo. Deus é eterno, não tem começo, meio e fim, são atributos. Então, existe um atributo de Deus que é a presciência, que faz Deus ver algo que ainda não existe. É uma coisa meio doida, mas é real. Então, Deus já estava vendo você, antes mesmo de estar no ventre da mãe. No coração de Deus, na mente de Deus, você já existia. Quando falam pedir para nascer, Deus já tinha te escolhido antes de você estar no ventre da sua mãe. Exatamente. Ah, mas eu fui quase abortado. Ah, mas eu fui rejeitado no ventre. Fica tranquilo, você nasceu. Pronto, acabou. Deus já tinha te escolhido. Pega essa, é forte, hein, gente? Outra base bíblica que eu trabalho, lembrando, não é só soltar a base bíblica para o cliente, que eu, não está aqui não. Eu uso meios, técnicas na semana, até meses, debaixo desse texto, e vou trabalhando para a pessoa ressignificar na mente uma nova imagem, para gerar um novo sentimento, para gerar uma nova ação e um novo resultado. Outra base bíblica é João 1,13. Eu amo esse texto. João 1,13 diz assim, e eu quero olhar para a câmera, porque vale para essa pessoa que está me assistindo. Pode falar. João 1,13 diz que você não nasceu pela vontade do homem, nem da carne, nem do sangue. Você nasceu pela vontade soberana de Deus. Repete isso aí, isso é muito forte. Forte? Você não nasceu pela vontade do homem, da carne e do sangue. Você nasceu pela vontade de Deus. Então não foi uma noite de bobeira. Pode até pensar, mas não foi. Não foi uma escapadinha. Rapaz, a partir de hoje você vai ter um novo sentido na sua vida. Presta atenção nessa frase poderosa. Não foi uma escapadinha, não foi uma noite à Você toa. nasceu pela vontade de Deus. Para um bom entendedor, só o texto de João 1,13 já destrói as 4 dores que governam o mundo, que é a rejeição, o abandono, a humilhação e a traição. Porque está dizendo o seguinte, foi Deus que quis, pronto, acabou. Então, quando alguém vir falar para você que você não vai conseguir, diga assim, tá bom. Já Ele consegui. me escolheu, acabou. Acabou, gente. Deus trabalha com a verdade. Você concorda? Levanta a mão aí. Perfeito? Se Deus trabalha com a verdade, quem trabalha com a mentira? Se alguém chega para você e diz assim que você não vai conseguir, se a Bíblia está dizendo que você consegue, por que você acredita no mentiroso e não acredita naquele que falou sobre você antes de você existir? Então pare de acreditar no achismo de uma pessoa, mas acredite naquilo que está escrito sobre você. Essa é a verdade. Terceiro texto. Efésios 1,4. Antes da fundação do mundo, ele te escolheu. Não, mas isso foi para muito atrás. Nós já deu 2 palavras fortes. Mas antes da fundação do mundo, antes de falar haja. Antes da fundação do mundo. Isso está na Bíblia. Vamos entender. Efésios 1,4. Efésios 1,4. Vamos lá. Explica. Vamos entender melhor. Antes de Deus criar o luminar maior chamado Sol, o luminar menor chamado Lua, antes de Deus criar as estrelas, antes de Deus criar as galáxias, o universo, o oceano, o oxigênio, a natureza, os animais aquáticos, terrestre, antes de criar tudo isso, ele pensou em você. O frio já foi embora. Então pode-se dizer que tudo foi criado por causa de mim? Para que eu existisse, para que eu estivesse aqui? Deus preparou tudo, preparou o ambiente. Tem um texto em Isaías que diz que ele preparou a terra para as pessoas, para o ser humano habitar. Outra base bíblica vai entrar nessa de Salmo 121,
que nem começamos ainda. Não sei onde vai parar esse podcast. Essa é a novela cast. Exatamente. Mas um dia nós podemos fazer a segunda parte. Sim, Posso retornar aqui. Já está convidado para a Vamos segunda, estar juntos. terceira, e quarta e quinta. Maravilha. Gálatas, capítulo 1, do versículo 14 e 15. O texto vai dizer assim, mais ou menos nas minhas palavras, mas é o mesmo sentido, diz assim, que Deus te separou no ventre da sua mãe. Então perceba uma coisa. Jeremias 1,5 diz que ele te conhecia antes de estar no ventre. Agora Gálatas capítulo 1, versículo 14 e 15 diz o quê? Escolheu. Ele te escolheu no ventre. Espera aí. Jeremias 1,5, antes do ventre. Agora no ventre ele me separou. Vamos entender melhor. A Bíblia está dizendo que ele te separou no ventre. Tudo aquilo que Deus separa é porque tem valor. O ser humano te separa de um amigo. O ser humano te separa e faz uma panelinha ali e deixa você de fora. Mas Deus é o contrário. Tudo que Deus separa é por um propósito e para proteger. Vamos lá. Vamos entender debaixo de uma dinâmica. Imagina que tem um lodo aqui agora, um pouco de barro, eu jogo um pouco de água e dentro desse lodo tem um diamante. Enquanto o diamante estiver no lodo, não vai acontecer nada, não tem valor nenhum. Mas se eu tirar esse diamante e lapidar na água, no fogo e outras coisas mais, e colocar esse diamante no teu paletó, ele vai gerar valor e não preço. O mundo coloca em você preço. Se você tiver resultado, vão te dar atenção. Infelizmente será assim. Se você chegar de bicicleta num local, é uma forma de olhar para você e falar, nossa, que bacana. Mas chega com uma Ferrari. As pessoas dependem de resultado, faz parte da vida, infelizmente é assim. Então o ser humano coloca preço, mas Deus está dizendo o seguinte, eu não coloco preço em você. Deus, ele olha para você, em outra palavra, valor. Para Deus você tem valor, não tem preço. Então é o seguinte, não importa o quanto você errou, não importa se você tem dinheiro na conta ou não, não importa a roupa que você usa, não importa se você chega no local de bicicleta, de camelo, de carro, de avião. Deus está dizendo o seguinte, eu te amo, você é meu filho. Eu amo você porque você tem valor para mim, não preço. Forte ou não? Forte. Então Sim. você não tem preço. Melhor, você tem preço para o ser humano, mas para Deus não, você tem valor para Deus. Você é muito mais do que você pensa do que você tem valor. E esse valor foi pago Há 2000 anos atrás. Então, valorize, entenda, ressignifique a partir de Não, agora. aqui já estamos fazendo ressignificando já a mente de muita gente só com esses textos, mostrando que você é alguém. Entenda uma coisa, você não veio para essa terra para encher linguiça. Existe algo nessa geração que precisa da tua voz, que precisa de você, mas você precisa se encontrar. Então, hoje, nós estamos trabalhando aqui o P de proteção, desenvolvendo a crença de identidade, mostrando que dá para ressignificar essas crenças negativas. Ah, mas Fabiano, não entendi. Eu sei, mas olha só, eu não tive um pai, e como faz falta um pai e uma mãe, né? Então volta para o Salmo 121. A Bíblia está dizendo o seguinte, que Deus, Ele é o teu pai, Ele é o teu protetor. Ele te dá todos os P que faltam na sua vida. Qualquer P que falta, Ele entrega com o dele. Aparece 7 vezes a palavra protetor. Davi se sentiu inseguro quando seu amigo morreu. Davi nunca teve um pai mesmo, aquele P que protege desde a infância. Que beija, que cheira. Gente, e não é uma invenção minha. Vai estudar a história de Davi. Ele foi um bom político, um bom líder, mas ele foi um péssimo pai, porque ele não teve um pai para proteger. Ele foi um péssimo. Como assim, um péssimo pai? Foi um péssimo pai. Se você analisar todos os filhos dele, pode perceber que um morreu de um jeito, o outro aconteceu um relacionamento entre irmão com irmã, e ele
olhou aquilo lá e deixou de, tipo, não vai acontecer nada, ele não deu crédito. Ele foi um péssimo pai. Ele foi um bom político, um bom líder, um líder que ninguém tira essa honra dele, mas como pai, ele foi péssimo. Porque ele não teve. Ele não teve um P de pai. Mas então isso significa que eu não tive, eu não vou ser? Não, claro que não. Como eu falei aqui, Fabiano Leite, ele olhou para o mundo quando ele ressignificou, e na minha família, eu olho e digo, não vai ser assim. Se o meu pai não pôde me dar, eu vou oferecer para a próxima geração. Então você pode sim ser diferente, não importa se você não teve. Hoje você não tem resquício do seu pai. Não, nossa, Hoje não. você é um homem mil vezes livre. melhor. O meu pai, no caso, com certeza ele vai assistir esse podcast, quando ele me encontra, ele me dá um beijo na testa. E eu replico isso na minha esposa beijando na testa. Por quê? Quando você beija na testa, é uma atitude máxima de respeito. Meu pai beija na testa e diz que me ama. E o que eu faço? Passo isso para minha esposa, esse beijo na testa. Interessante, né? Sim. Então, com meu pai, estou livre. Mas eu decidi amar meu pai do jeito que ele era, entendendo que um dia ele foi uma criança e esse sentimento mudou. Então, mesmo que você não teve, você pode ser alguém e você pode mudar a próxima geração da sua família. E se teu pai e tua mãe estão vivos, você pode com o teu amor vencer. Por quê? Anote essa frase. O perdão vai tirar o melhor de você, mas o ódio vai tirar o pior de você. Decida qual lado ficar. Então, para finalizar, meu amigo, Davi não encontrou um pai terreno, mas encontrou um pai celestial. E ele narra esse salmo que eu quero, para finalizar, se você me permitir, falar novamente sobre ele. O que ele fala de Deus como pai? Porque ele encontrou em Deus esse P de proteção. E o texto diz assim, Salmo 121, versículo 1. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto. Quantas perguntas você já fez? Dizendo, o que será da minha vida? Não tive um pai e uma mãe, e agora? Davi fez muitas perguntas, muitas indagações você tem, mas Deus está dando a resposta hoje. De onde vem o meu socorro? Aí Davi diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor, o teu pai, o teu Deus, é o teu protetor, Molino. Amém. É o meu, é o seu. Vamos lá. É o seu protetor, se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Gente, Deus ele não dorme. Talvez você está dizendo, eu estou passando tantas dificuldades, lutas, eu não sei para onde ir. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não é cego, Deus não é surdo, Deus não está jogando ping-pong no céu com Jesus, Ele não está fazendo vista grossa para o teu problema, Ele não dorme. Se você confiar nele, acreditar naquelas duas letras, chamada fé, fé você acreditar sem duvidar, eu te garanto uma coisa, ainda essa semana haverá uma solução que vai entrar na sua casa. Porque Deus é Pai. Só confie nele. Deus só quer que você confie e acredite nele. Porque a única voz que Deus respeita é a voz da fé. A voz da fé. Exatamente. Se Deus se Deus encontrar no coração de alguém fé, fica tranquilo. Vai acontecer não. E não precisa ser muito, né? Não, só o tamanho de um grão de mostarda. Só isso que Jesus disse. Voltando para o texto aqui, versículo 5. O Senhor é o seu protetor. Como a sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora para todos. Amém. Deus é o teu protetor. Confie nele. Ele cuida de você hoje, acordado, você dormindo, e vai cuidar do seu futuro. E eu deixo mais um texto, porque Deus vai dando tudo aqui na cabeça, a gente vai Deixa tudo para nós, hein? Jeremias 31, 17 diz assim, há esperança para o teu futuro, assim diz o Senhor. Porque muitas pessoas estão desesperadas, dizendo, o que vai ser após a pandemia, a minha empresa, o que vai acontecer com a minha família? Deus está dizendo, descansa o teu coração, confia em mim, já estou lá. Deus é a sua proteção. Davi encontrou em Deus que não encontrou no homem. Ame as pessoas. Ame o teu pai e tua mãe, todos. Mas o homem não pode te oferecer aquilo que o teu Pai Celeste
Deus de Abraão, Isaac e Jacó pode preencher em você. Fechou, meu amigo? Fechou. Quero agradecer sua presença aí. Tem algum Eu que evento agradeço. próximo que vai acontecer? Algum curso? Até mesmo as mentorias contigo? Fala um pouco para o pessoal. Se tiver interesse em acompanhar esse grande homem de Deus, já acompanho há bastante tempo. E se você tiver a oportunidade de poder estar presente em algum evento, em alguma palestra, em algum culto, até mesmo uma mentoria com ele, eu garanto que você não vai se arrepender. Então, se tiver alguma data, passa para nós aí algumas explicações. O próximo evento que vai acontecer é o nosso chamado Recomeçar. É um evento que eu faço 2 vezes por ano e vai acontecer agora dia 24 de agosto em Curitiba. Uma imersão das 9 da manhã até 18 horas. E nessa imersão eu trabalho paternidade. Nós falamos um pouquinho aqui. Trabalho liderança, network, família. Esse evento, Deus colocou no meu coração para trabalhar muito a família. Por quê, Mônica? Muitas pessoas estão ganhando dinheiro, muitos empresários, mas eles estão crucificando a família. Existem 3 palavras que eu quero focar nesse evento: crescer, contribuir e descansar. Tem que crescer, tem que evoluir, tem que ganhar dinheiro, mas também tem que contribuir, ter empatia, mas também tem que descansar. E é aqui que muitos empresários acabam pecando, porque foca muito no trabalhar, até contribui, até serve, mas não descansa, não celebra. Tirar uma semana para descansar, viajar com a família. Então nós vamos trabalhar muito nesse requisito família, nesse evento chamado Recomeçar, e deixo esse convite para você. Você pode acessar o Instagram, Fabiano Leite Oficial, e lá no Instagram vai ter o link para fazer, tá? Para adquirir qualquer livro, para adquirir as nossas mentorias e também para fazer inscrição para esse evento que vai acontecer dia 24 de agosto em Curitiba, no nosso Paraná. Isso é um sábado. Sabadão. Aproveitar. E se você tiver essa disponibilidade, entre em contato aí. Fabiano Leite Oficial. Exatamente. No Instagram, Fabiano Leite Oficial vai estar lá. Inclusive, dentro do Instagram tem o nosso site para você conhecer o nosso trabalho, os países que nós já tivemos a oportunidade, como os Estados Unidos, África, Bolívia e outros, servindo e treinando pessoas. Se tiver dificuldade de achar, entre em contato comigo que eu vou te encaminhar direto aí com o Fabiano Leite. Te garanto com garantia, e não só de conversa, mas eu te garanto que se você entrar em contato com esse homem, se você comprar um livro dele, se você assistir uma palestra dele, ir num evento dele, se você tiver essa oportunidade e você não gostar, fala comigo. Eu te reembolso. Eu te garanto que forte. você vai amar isso. Eu garanto para você, esse homem, ele não fala de coisas que ele viu na internet, um copia e cola. Ele fala de estudo, de vida, ele viveu, ele vivenciou, ele superou. Então ele tem know-how para falar com você sobre o que ele está falando aqui. Tamo junto? Tamo junto? Gratidão, meu irmão. O podcast quer te deixar uma lembrancinha por ter passado conosco aí. Muito bom. Lembrar de nós em algum momento. Curitibano gosta de café, então vamos estrear ainda hoje. Café com leite. Ei, isso é bom para tomar. É bom que é grande, né? Sim, sim. Muito bom, né? Fabiano Leite, Deus abençoe. Obrigado por ter vindo. As portas estão abertas. Quando vir para Cascavel, não deixe de visitar nós. Vamos fazer em breve aí a parte 2 aí. Isso aí. Assista, reassista. Você não vai se arrepender. Tchau. Até mais, gente. Um abraço.